pessoal, esse é o curso de Modelagem Matemática e Simulação 1, MMS1. Eu sou o professor Jacqueline Kelly, da graduação em Engenharia Química do Instituto Militar de Engenharia. Nós estamos na unidade 4 do curso, que tem por objetivo encontrar a solução analítica de equações diferenciais ordinárias, as EDOs. Chegamos à parte 4 dessa unidade, quando o nosso foco se volta para as EDOs de segunda ordem lineares e agora usando o método dos operadores inversos para resolver essas equações. Como referências dessa parte da unidade, nós vamos continuar usando o livro-texto, o Haicedu. Nós voltamos ao nosso livro de cálculo do curso básico, no seu volume 2, no capítulo 6, e um livro adicional que eu encontrei na internet, de uma universidade importante no México, que acaba abordando de maneira bastante detalhada esse método dos operadores inversos, que a gente não encontra com facilidade na literatura disponível sobre EDOs, seja em língua portuguesa ou em língua inglesa. Bom, agora nós temos dois métodos que são alternativos ao método dos coeficientes indeterminados, que a gente já estudou, para determinar a solução particular de EDOs lineares não homogêneas de coeficientes constantes. Esses métodos são o método do aniquilador, que você já aprendeu no seu curso básico, e o método dos operadores inversos, que a gente vai aprender agora. Coloco aqui as referências relativas a cada um desses métodos. A vantagem de usar qualquer um desses dois é que a gente pode obter as soluções particulares sem a necessidade de se conhecer as soluções homogêneas da nossa equação. E eu apresento esses dois métodos numa aula só, porque eles têm uma notação matemática muito semelhante. Só que essa aparência esconde uma diferença grande entre os métodos que a gente não pode confundir um pelo outro. Dessa forma, embora os métodos sejam muito parecidos, em termos de notação, a gente não pode confundir um com o outro. Vamos começar pelo método do aniquilador, que acaba sendo uma revisão do que você aprendeu lá no seu curso básico, para quando a gente chegar no método dos operadores inversos, você identifique de maneira pronta a diferença entre eles. O método do aniquilador, ele se baseia na aplicação sucessiva de operadores diferenciais com o objetivo de aniquilar o termo não homogêneo da equação diferencial. Quando eu digo aniquilar, eu digo anular o termo, mas o termo que acabou se consagrando foi aniquilar. O operador diferencial a que eu me refiro é o operador derivada, derivada simples, derivada de primeira ordem. Nesse caso, valem algumas propriedades bem imediatas, como, por exemplo, a aplicação sucessiva de operadores, derivada, significando derivadas de ordens maiores, chegando de maneira bastante genérica a uma expressão do tipo d elevado a n aplicado em y igual a derivada enésima. Esse operador tem uma vantagem, que ele é um operador linear. Então, a gente pode somar e fatorar expressões que contenham esse d. Como exemplo, eu apresento essa simples equação diferencial ordinária de segunda ordem homogênea. Tá? Então, a gente está querendo resolver equações não homogêneas, mas eu apresento aqui uma homogênea só para ilustrar a álgebra desse operador. Tá? Então, ela pode ser reescrita usando a notação do operador da seguinte forma. Tá? Derivada segunda, derivada primeira e o termo sem derivada. A gente pode reunir uma expressão em d, que vai ser aplicada de maneira direta sobre a função y,
E olhando com cuidado, essa expressão aqui de D, ela pode ser fatorada dessa maneira aqui. Tá? Então, essas duas expressões são equivalentes, só que nesse caso aqui, último, a gente tem o uso do operador diferencial para representar as derivações que a gente quer aplicar na nossa função. Além dessas propriedades que a gente acabou de ver, existem algumas propriedades algébricas que são importantes, como, por exemplo, a distributiva, que permite a gente reunir ou distribuir uma expressão em termos de operador D. Foi o que a gente fez no nosso exemplo. A comutativa, que permite a gente trocar a ordem desses operadores. E a associativa, que permite o agrupamento desses operadores, se eles aparecem numa forma sucessiva, agora numa forma conjunta, obedecendo a ordem em que eles aparecem na nossa expressão. Alguns cuidados que a gente tem que tomar. Bom, primeiro que D aplicado em Y vai ser diferente de Y multiplicado por D. Isso aqui, por si só, já é um operador. E segundo cuidado, de respeito à aplicação de parênteses. Tá? Então, D aplicado em X, que multiplica Y, é diferente de D aplicado em X vezes Y. Tá? Nesse segundo caso aqui, a expressão vai ser desenvolvida de maneira correta se a gente usar a regra da cadeia para expandir a expressão. Vamos ver dois exemplos agora de aplicação desse método do aniquilador, dois exemplos que você pode encontrar no seu livro-texto de cálculo lá do curso básico, com o objetivo de ilustrar a aplicação desse método para você relembrar como ele é simples para a gente obter a solução particular. Quando eu digo simples, eu quero dizer que as operações matemáticas são fáceis de se realizar, mas isso não exclui a possibilidade de uma grande quantidade de contas ou de operações algébricas a serem feitas nesse processo de solução. Então, o nosso exemplo aqui diz respeito a encontrar a solução particular dessa equação de quarta ordem não homogênea. Lembrando que em engenharia química a gente costuma encontrar equações de até segunda ordem, mas aqui essa equação de quarta ordem acaba ilustrando a robustez do método para casos razoavelmente mais complexos. Então, olhando essa equação e reescrevendo ela na notação de operador, essa EDO ela pode ser reescrita como d a quarta menos 16 aplicado em y igual ao nosso termo não homogêneo. Olhando esse termo não homogêneo, segundo o que a gente estabeleceu para esse método aniquilador, a gente tem que aplicar um operador ou operadores de maneira sucessiva até que esse termo seja aniquilado ou anulado. E como o termo não homogêneo é polinomial, fica fácil a gente perceber que para que esse termo aqui, o termo não homogêneo, seja anulado, bastaria que nós aplicássemos um operador do tipo d à quinta. Cuidado que a gente tem que ter é que ele tem que ser aplicado em ambos os lados. Dessa forma, sabendo que esse termo vai ser anulado, o que nos resta é essa equação aqui. O que seria um novo problema homogêneo, um problema homogêneo resultante do processo de aniquilação, ou que a gente poderia até chamar de problema aniquilado. Tá? E sendo uma equação homogênea, a gente rapidamente conseguiria estabelecer a sua equação característica e obter as raízes dessa equação característica, que vão ser dadas pelo seguinte conjunto de números. 0 com multiplicidade 5, que aparece justamente por conta desse d à quinta.
2 menos 2, 2i e menos 2i, que são referentes aqui ao termo d a quarta menos 16. Olhando essas raízes da equação característica do problema aniquilado, nós podemos montar a solução geral desse novo problema homogêneo, que vai ser dada pela seguinte expressão. Esses primeiros 5 termos se referem à raiz zero de multiplicidade 5. Esses dois, as raízes 2 e menos 2. E esses dois últimos termos se referem às raízes complexas da equação característica do novo problema homogêneo, ou do problema aniquilado. Se essa é a solução geral, a gente precisa ajustar essa solução para que ela se torne solução do problema original. Para isso, a gente vai chamar de L o operador d a quarta menos 16, que aparece lá na equação original, vai aplicar esse operador na nossa solução geral, e a expressão resultante a gente vai comparar com um termo não homogêneo. Fazendo isso, aplicando esse operador da equação original na nossa solução geral, os termos que restam são dados por esse conjunto aqui, esse conjunto de termos, que facilmente podem ser comparados com o nosso termo não homogêneo. Por exemplo, os termos que aparecem em x à quarta. Os termos que aparecem em x. Os termos que não possuem x. E essa comparação faria com que nós chegássemos à seguinte exigência para esses coeficientes que aparecem na expressão resultante da aplicação do operador L da equação original na nossa solução geral. As exigências são as seguintes: que C2 vale menos 1 sobre 16, C3 e C4 valem 0, C5 menos 1 sobre 16 e C1 menos 5 sobre 32, de forma que a nossa solução particular vai ser dada por essa expressão. Você pode ficar incomodado porque faltaram alguns coeficientes que aparecem lá na nossa solução geral. C6, C7, C8 e C9. Só que esses coeficientes, como eles se referem a esses termos aqui, que tem a ver com as raízes da equação característica do novo problema homogêneo, do problema aniquilado, 2 menos 2, 2i menos i, elas, na verdade, são raízes da equação característica do problema homogêneo associado ao problema original. Se a gente simplesmente ignora o nosso termo não homogêneo. Dessa forma, para que haja independência linear, esses termos aqui, C6 até C9, eles têm que ser zero. O que eu quero dizer com isso? Para que a nossa solução particular seja linearmente independente da nossa solução homogênea, C6, C7, C8, C9 têm que ser anulados. Certo? Esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos partir para um segundo caso. Agora a gente vai encontrar a solução particular dessa equação de segunda ordem, y duas linhas menos 5y' mais 6y igual a x vezes exponencial de x. Novamente, usando a notação do operador, essa EDO pode ser reescrita como d ao quadrado menos 5d mais 6, isso tudo aplicado em y, vai ser igual a x vezes exponencial de x. Analisando com cuidado essa expressão, ela pode ser fatorada de forma a ser reescrita da seguinte maneira. Se a gente analisa o termo não homogêneo,
talvez você não se recorde agora, mas olhando com carinho, pensando um pouquinho, você notaria que um operador da forma d-1 ao quadrado seria útil para que ele fosse anulado. E o cuidado que a gente tem que ter agora é montar o problema aniquilado usando esse operador em ambos os lados da nossa equação original. De forma que o problema aniquilado seria esse aqui, cujas raízes da sua equação característica vão ser dadas por 1, 1, 2 e 3. 1 com multiplicidade 2, 2 e 3. Percebendo aqui que 2 e 3 fazem parte das raízes da equação característica do problema homogêneo associado à equação diferencial original. Com essas raízes, a gente pode montar a solução geral do problema aniquilado, que vai ser dada por essa expressão aqui. Se essa é a solução geral, novamente, ela deve ser ajustada para que seja a solução do problema original. E aí a gente aplica o operador que se refere à equação original sobre a nossa solução geral e compara os termos que restarem com o termo não homogêneo. Se a gente faz isso, os termos que restam dessa operação vão ser esses daqui, que facilmente podem ser comparados com o termo não homogêneo. Essa comparação exige que B assuma o valor de meio e A assuma o valor de 3/4, que é fácil a gente ver, né? 2B tem que valer 1 e 2A menos 3B tem que valer 0. Novamente, de C e D a gente não pode falar nada, porque eles estão associados aos termos da solução homogênea associada ao problema original. E para que haja independência linear, C e D têm que ser nulos. Dessa forma, a solução particular vai ser dada por essa expressão aqui, 3/4 de exponencial de x mais meio vezes x exponencial de x. Se você lembra lá do seu curso básico, você tem a imagem de uma tabela de aniquiladores que eram usados em função do termo não homogêneo que aparecia na sua equação diferencial. Eu reapresento aqui essa tabela que você pode e deve consultar para resolver o seu problema. O método dos aniquiladores, ou método do aniquilador, ficava refém na prática do uso dessa tabelinha, que seria chato você decorar esses aniquiladores em função dos seus termos não homogêneos. Tá, então, olhando logo para o termo não homogêneo, você identificaria qual era o caso e já saberia de cara qual operador usar. Bom, a limitação desse método é que ele funciona quando os termos não homogêneos podem ser anulados por aniquiladores de coeficientes constantes. Note que nenhum desses aniquiladores apresenta algo do tipo x vezes d ou y vezes d. Tá? São d's e números que aparecem. Além disso, o método não vai funcionar se o termo homogêneo tiver a forma de algo do tipo exponencial de x ao quadrado, ln de x ou tangente de x. Então, essa aqui acaba sendo uma dica do seu livro lá do básico, para que você não perca tempo usando o método aniquilador quando você encontra essas expressões como possibilidades do termo não homogêneo. Tá certo? Recordado esse método, a gente parte agora para o método dos operadores inversos. Esse método ele também se baseia na aplicação de operadores diferenciais.
Só que o objetivo agora não é aniquilar o termo não homogêneo da equação diferencial. A gente não quer anular o termo não homogêneo. Isso é importante lembrar e fazer a distinção com relação ao método do aniquilador. Agora, a ideia vai ser manipular algebricamente as expressões operadores, tá? Fazendo isso de forma conveniente para extrair a solução do problema. Para que a gente use essa lógica de operadores como operadores inversos, a gente vai precisar de duas regras e uma definição, que vão ajudar bastante a gente na aplicação desse método. E as duas regras, elas se referem a termos exponenciais, que aparecem com frequência na solução de EDOs e que acabam sendo a base para a gente obter as soluções homogêneas. Vamos ver agora, então, a primeira regra, que é bastante simples. A gente poderia dizer que essa regra seria a operação sobre exponencial. Essa forma D aplicada em exponencial de Rx vai ser igual a R vezes exponencial de Rx. Bem óbvio, se a gente lembra que D é a derivada. Consequentemente, DAN aplicado em exponencial de Rx vai ser R elevado a n vezes exponencial de Rx. A gente poderia enunciar, lembrando da linearidade desse operador derivada, a regra 1 da seguinte maneira. P de D aplicado em exponencial de Rx vai ser igual a P de R vezes exponencial de Rx. P de D vai ser um polinômio de operadores D. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos ver aqui no exemplo. Se eu tenho um polinômio de operadores D aplicado em exponencial de Rx, isso se transforma num polinômio em R, semelhante ao polinômio em D, que multiplica a exponencial de Rx. Tá? Essa é a lógica da regra 1. Pensando no operador D. A regra 2, ela diz respeito à operação sobre produtos com exponenciais. Quando eu digo produtos com exponenciais, eu estou pensando em aplicar o operador D em coisas desse tipo aqui, f de x vezes exponencial de Rx. Lembrando que D é o operador derivada, a gente faria a expansão dessa expressão dessa maneira aqui, que vem, naturalmente, pela aplicação correta da regra da cadeia. Aqui, nesse pedacinho, D aplicado em E elevado a Rx, a gente lembra da regra anterior, da regra 1. Isso faria com que nós reescrevêssemos essa expressão resultante aqui de uma forma um pouco mais compacta e até mais útil para a gente, que é a seguinte: exponencial de Rx vezes D mais R, que é aplicado em f de x. Isso seria potencializado e repetido em graus maiores do nosso operador. Então, d ao quadrado aplicado em f vezes exponencial de Rx vai ser exponencial de Rx vezes d mais r ao quadrado aplicado em f de x. E isso valendo até a enésima potência. De forma que a nossa regra 2 pode ser estabelecida dessa forma. P de D aplicado em f vezes exponencial de Rx vai ser igual a exponencial de Rx vezes P de D mais R aplicado em f de x. Isso aqui, na verdade, é uma espécie de deslocamento em R. Quando eu extraio exponencial de Rx para fora do núcleo que está sofrendo a operação, está sofrendo a ação do operador, e o polinômio acaba sendo deslocado de R unidades.
Tendo passado pelas duas regras, agora a gente se volta para a definição, que é o que falta para a gente compor os 3 elementos básicos do método dos operadores inversos. A definição é a definição de operador inversa. E a base para essa definição é lembrar que a integração é a operação inversa da diferenciação. Nesse caso, se eu aplico a derivada sobre a integral de f de x dx, ou usando a notação de operador d aplicado na integral de f de x dx, o resultado vai ser a própria f de x. Olhando essa expressão aqui, esse pedaço dessa expressão, nós poderíamos escrever o seguinte, que a integral de fx dx vai ser 1 sobre d, ou d elevado a menos 1, aplicado em f de x. Tá? O que a gente fez aqui? Simplesmente passou o operador d para o lado direito aqui, dividindo. Acaba, então, que a definição fica clara para a gente, que d elevado a menos 1, o inverso de d, 1 sobre d, é o operador integração sobre x. Isso faz com que o inverso de d possa ser tratado como uma entidade algébrica qualquer. Lembra que, nesse método, a gente precisa fazer manipulações algébricas em cima dos operadores para extrair a solução particular. E aqui a gente vai fazer contas com frações, onde d aparece no denominador dessas expressões. Vamos ver um exemplo agora. A gente quer encontrar a solução particular dessa equaçãozinha de primeira ordem não homogênea. Bastante simples. Se a gente reescreve essa equação com a notação do operador, imagino que você já tenha assimilado a ideia dessa aplicação de operadores. O que a gente teria seria esse resultado aqui, d menos 2 aplicado em y igual a exponencial de x. Pela lógica que a gente está construindo dos operadores inversos, a solução particular vai ser dada por 1 sobre d a menos 2 aplicado em exponencial de x. Eu simplesmente peguei d menos 2 e joguei para o lado direito, dividindo. Só que, pelo que a gente viu até agora, uma expressão como essa não soa imediata para a gente fazer as operações. A gente sabe que 1 sobre d é a integral, mas o que seria 1 sobre d menos 2? A gente não falou nada de maneira específica sobre coisas desse tipo. Mas a gente pode fazer manipulações algébricas para chegar em resultados interessantes que nos ajudem a obter essa solução particular. Lembrando, por exemplo, do teorema binomial, que acaba sendo o resultado de uma análise um pouco cuidadosa dessa fração aqui. Esse teorema binomial estabelece que 1 mais f elevado a p pode ser reescrito numa série onde os coeficientes vão sendo construídos dessa maneira aqui. E para a gente conseguir aplicar o teorema binomial, a gente precisa reescrever esse 1 sobre d menos 2 de uma forma conveniente para a gente, que seria a seguinte: isola um menos 2, multiplicando aqui no denominador, e a gente ficaria com 1 menos d sobre 2 aqui. Aí fica bem parecido, né? A gente pode comparar e notaria que o f vai ser o menos d sobre 2 e o p vai ser menos 1. Aplicando esse teorema binomial, a série que a gente chegaria seria essa daqui.
né, como eu falei, f sendo menos d sobre 2 e p valendo menos 1. Usando esse resultado, esse operador na forma de série, aplicando ele sobre o nosso termo não homogêneo, perceba aqui o detalhe. A gente vai ter derivadas, mesmo que de ordens superiores, aplicadas em exponencial de x. Ora, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, independente do grau que a gente tem aqui nos termos que aparece aqui dentro desse colchete, nada vai mudar. A gente vai continuar obtendo e elevado a x. Isso faz com que a gente consiga colocar exponencial de x em evidência, chegando ao seguinte resultado. Exponencial de x vezes menos meio, e aqui uma série numérica que aparece como a soma infinita de uma PG. Lembrando lá do seu ensino médio, você identificaria com facilidade que o que está dentro aqui desses colchetes assume o valor de 2. Esse 2 vai cancelar com esse 2 aqui no denominador e vai sobrar apenas o sinal negativo, de forma que a nossa solução particular vai ser menos e elevado a x. Tá, então a gente fez manipulações algébricas usando a lógica, as regras desse operador, ainda de uma maneira muito preliminar, muito simples, focando nesse momento aqui na álgebra, e a gente obteve a solução particular de maneira direta, sem passar pela solução homogênea. Alguns detalhes aqui sobre as regras 1 e 2 para operadores inversos. A regra 1, ela pode ser restabelecida quando a gente tem polinômios no denominador, de forma que a gente pode usar essa regra dessa outra maneira que eu vou apresentar agora. 1 sobre p de d, aplicado em exponencial de Rx, vai ser igual a 1 sobre p de r vezes exponencial de Rx. Vamos ver no exemplo anterior o que aconteceria se a gente usasse essa forma da regra 1. A nossa solução particular ficaria como 1 sobre d menos 2 aplicado em exponencial de x. Esse exponencial de x já nos daria a dica que r vale 1. Usando a regra 1 dessa forma que eu acabei de apresentar, a gente escreveria essa expressão. E a gente já sabe o valor do r, que é 1. O resultado, menos exponencial de x. Exatamente o que a gente chegou fazendo todo aquele trabalho de desenvolvimento em série, mas aqui a regra 1 bisurada dessa forma, a gente chegaria no resultado muito mais rápido. Haveria um problema grave caso a gente encontrasse o valor zero no denominador. Numa primeira análise, a gente não saberia o que fazer, tá? Mas eu já posso te adiantar o seguinte. Se P de R, conhecendo o R do problema, se ele for zero, isso significa que o termo não homogêneo ele tem a mesma forma de uma das soluções homogêneas. Isso acaba sendo uma informação sobre o nosso problema. Tá? Então, se acontecer do P de R ser zero, a gente tem o termo não homogêneo
da nossa equação diferencial, sendo da mesma forma de uma das soluções homogêneas da equação homogênea associada à nossa equação diferencial. Tá certo? Bom, agora, nos voltando um pouquinho para a regra 2. Vai ser essa regra 2 que vai nos ajudar a superar esse problema que aparece quando a gente tem denominador nulo. Quando o P de R vale zero, isso significa que P de D tem pelo menos uma raiz igual a R. Se isso é verdade, o P de D pode ser fatorado. E aí a gente vai reescrever 1 sobre P de D como 1 sobre D menos R, tá? No caso de essa raiz ter multiplicidade de 1, vezes 1 sobre uma G de D. Se houver n raízes R repetidas, a gente vai simplesmente fazer 1 sobre P de D igual a 1 sobre D menos R elevado a n, tá? Vezes 1 sobre a G de D. Nesse caso, essa G de D, que acaba sendo um resultado final desse processo de extração das raízes da equação característica, ele não tem R por raiz. Tá? Então, G de D não tem R por raiz. E acaba que a regra 1 vai poder ser usada para ajudar a nossa solução do problema. O detalhe aqui que a gente tem que prestar atenção agora diz respeito a como que a gente vai trabalhar com esse termo aqui, que é um operador, sobre a nossa função. Para fazer isso, a gente vai modificar essa operação, quando opera sobre exponencial de Rx, obedecendo uma sequência bem estabelecida. Usando a regra 2 para polinômios no denominador, a gente teria o seguinte resultado. 1 sobre P de D, aplicado em f vezes a exponencial de Rx. Isso vai provocar a extração da exponencial de Rx, vezes 1 sobre P de D mais R, o deslocamento, e isso aplicado na nossa f de x. Tá? Por exemplo, se f de x vale 1 e P de D for D menos R elevado a n, a gente teria o seguinte: 1 sobre D menos R elevado a n, vezes, aplicado em 1 vezes exponencial de Rx, extrai o E elevado a Rx, e aqui vai aparecer 1 sobre D menos R mais R, né, por conta aqui do deslocamento, resultante da extração do exponencial de Rx, aplicado agora em 1, que é a nossa f de x. Ora, o que é 1 sobre D elevado a n aplicado em 1? Se a gente sabe que 1 sobre D é integral, a gente vai ter agora n integrações repetidas da unidade. De maneira que 1 sobre D a n aplicado em 1 vai ser a integral enésima, se é que a gente pode falar assim, de 1, que resulta em x elevado a n sobre n fatorial. Agora, se o nosso f de x for exponencial de Rx e P de D for D menos R elevado a n vezes g,
tá? No caso de haver raízes repetidas, né? O que seria o caso que a gente falou um tempinho atrás. Primeiramente, a gente operaria em exponencial de Rx usando o 1 sobre g de d, tá? Regra 1. Resultado bastante simples. Pegando 1 sobre g de d e aplicando em exponencial de Rx, esse g de d vai se transformar num g de r, que acaba podendo ser isolado aqui no início, não é mais um operador, vai ficar separado aqui do conjunto operacional que atua sobre exponencial de Rx. E no segundo passo, a gente vai operar essa expressão, o 1 sobre d menos r elevado a n, agora sobre exponencial de Rx, usando a regra 2, considerando que f de x tem o valor de 1, que é bastante simples, que a gente acabou de ver. Nesse caso, a gente vai provocar um deslocamento, né? O e elevado a rx é extraído, provoca um deslocamento no operador, e o que sobra é 1 sobre d a n aplicado em 1. A gente já sabe que aqui está guardada uma integração sucessiva. De maneira que a gente acaba obtendo exponencial de Rx sobre g de r vezes x elevado a n sobre n fatorial. Tá? A conclusão parcial aí do que a gente está obtendo como resultados desse método. Primeiro, quando raízes características das soluções homogêneas aparecem como argumento num termo não homogêneo exponencial, a gente tem, por consequência, que P de R vale zero. E isso faz com que a gente perca a independência linear. Para resolver esse problema, a gente fatora usando essas raízes e aplica a regra 2 de modo a obter a solução particular do nosso problema. Vamos ver um exemplo de aplicação dessas regras com operadores inversos, para isso ficar claro para a gente. Então, nosso objetivo aqui vai ser encontrar a solução particular para essa equação de segunda ordem não homogênea, usando o método dos operadores inversos. Bom, aplicando aqui o operador D e fatorando, a gente reescreveria a equação diferencial dessa forma. Eu já coloquei aqui esse fatorando porque você de cara já ia perceber que isso aqui poderia ser expresso como d menos 2 ao quadrado aplicado em y. Usando a lógica dos operadores inversos, a gente obteria a solução particular simplesmente fazendo o seguinte. Yp, né, a nossa solução particular, vai ser 1 sobre d menos 2 ao quadrado aplicado em x vezes exponencial de 2x. A gente vê aqui de cara que o r vale 2, tá? Então vamos guardar essa informação, porque ela vai ser importante para a gente. Se a gente aplica a regra 1, já que o r vale 2, a gente perceberia o seguinte. Pela regra 1, a gente reescreveria isso como 1 sobre r menos 2 ao quadrado. Né? E aí o que a gente teria é, já que o r vale 2, 1 sobre 0. Um problema a resolver. Agora, usando a regra 2 e percebendo que o f de x é x, ou seja, a função que acompanha o termo exponencial do termo não homogêneo, e fazendo um deslocamento nesse termo aqui, extraindo o e elevado a 2x, a gente poderia obter a solução particular
da seguinte forma. Extração do e elevado a 2x e o deslocamento aqui do operador. A solução particular fica bastante facilitada, porque agora a gente tem exponencial de 2x vezes 1 sobre d ao quadrado aplicado em x, que teria por resultado essa expressãozinha aqui. Tá? Um x ao cubo vezes exponencial de 2x. Se a gente quisesse terminar esse problema obtendo a solução completa, né, olhando a nossa equação original, lembrando que ela era y duas linhas menos 4y' mais 4y. Então, olhando essa expressão, a gente veria que a solução homogênea teria que assumir essa forma aqui. Tá? A gente tinha por raízes características da nossa equação diferencial homogênea associada ao problema original. A gente teria raízes repetidas, e para que elas sejam linearmente independentes, a gente teria que fazer uma composição dessa forma. Tá? Então, a solução homogênea teria essa forma. E aí, juntando tudo, a gente montaria a solução completa. Tá? Solução homogênea e a solução particular que a gente acabou de encontrar usando o método dos operadores inversos. Para finalizar a nossa discussão, a gente vai ver um pouquinho sobre os operadores inversos sendo usados para funções trigonométricas. Se cosseno de x ou seno de x aparecem como termo não homogêneo, o uso dos operadores inversos como técnica para resolver o problema exige que nós escrevamos essas funções na sua forma exponencial. O que você lembra bem pode ser feito pela fórmula de Euler, que vai dizer que a exponencial de x é idêntico a cosseno de x mais i seno de x. Ou seja, de outra forma, a parte real de exponencial de x é o cosseno de x. E a parte imaginária de e elevado a x é o seno de x. Então, por exemplo, se nós estivermos lidando com essa equação y duas linhas menos y igual a cosseno de x, na verdade, a gente, lidando com essa função trigonométrica, o cosseno de x, a gente poderia reescrever essa equação usando a fórmula de Euler dessa maneira. Y duas linhas menos y vai ser igual à parte real de e elevado a x. Resolver para a solução particular implica extrair apenas a parte real da solução final. Então, usando a regra 1, sabendo que o nosso R vale I, o que pode ser observado aqui de maneira imediata, a gente teria, por solução particular, essa expressão aqui. Vai ser a parte real de 1 sobre d ao quadrado menos 1, aplicado em exponencial de ix, que vai ser, né, usando a regra 1, a parte real de menos meio vezes exponencial de x, né, substituindo r ao quadrado por i ao quadrado. Esse seria o resultado. E como a gente escreveu aqui em cima, o resultado que a gente chega é que a solução particular vai ser menos meio cosseno de x. Tá? Então, um manejo bastante interessante dessas expressões nos levaria à solução particular de maneira bastante rápida, bastante direta, sem a necessidade daquele algebrismo exaustivo do método dos coeficientes indeterminados. Só para comparar, vamos fazer a mesma solução usando o método dos coeficientes indeterminados. Conhecendo a nossa equação, a solução particular para teste teria que assumir uma forma do tipo a cosseno de x mais b seno x. E inserindo isso na nossa equação original, a gente chegaria nessa expressão resultante aqui para estabelecer as comparações. Nossa derivada
e a função aqui que a gente está analisando. A conclusão que a gente chegaria é a seguinte, que menos 2a tem que valer 1 e b vale 0, de forma que a nossa solução particular, o resultado tem que bater, logicamente, menos meio cosseno de x. Tá? Mas a gente teria aqui um algebrismo de comparação e extração dessas derivadas, que uma pequena falta de atenção poderia fazer com que a gente errasse aí esse processo de solução. Como exemplo final, vamos encontrar a solução particular para essa equação diferencial. De segunda ordem, y duas linhas mais y igual a seno de x. Inserindo os operadores e resolvendo para y, a gente tem o seguinte, que a solução particular vai ser a parte imaginária, já que a gente está lidando com seno, de 1 sobre d ao quadrado mais 1, aplicado em exponencial de x. Esse termo aqui, olhando ele com carinho, a gente pode fatorar ele de maneira bastante conveniente, de forma a reescrevê-lo como a parte imaginária de 1 sobre d menos i vezes d mais i aplicado em exponencial de ix. Agora, usando a regra 1, com esse termo 1 sobre d mais i, que eu já coloquei aqui de maneira a facilitar a nossa visualização, tá? Então, usando a regra 1, lembrando aqui da regra 1, que permite que a gente reescreva o denominador na forma de um polinômio em R, e a gente já sabe quem é esse R, no caso aqui vale I, a gente chegaria no seguinte resultado. A solução particular vai ser a parte imaginária de 1 sobre 2i, tá? Vezes 1 sobre d menos i, que a gente ainda não fez nada com esse termo aqui, esse pedaço do operador, aplicado em exponencial de ix. Para resolver o caso desse sujeito aqui, a gente precisa usar a regra 2, porque justamente i vai ser uma raiz do p de r, nesse caso aqui a gente não poderia usar, teria que reescrever o problema daquela forma alternativa, usando aqueles espacinhos que a gente percebeu quando tinha o caso de p de r igual a zero. Então, operando sobre exponencial de x com d menos i usando a regra 2, identificando que, nesse caso aqui, a f de x valeria 1, né? A regra 2 aqui para a gente recordar, aquele deslocamento na função do operador quando a gente extrai a exponencial, o resultado que a gente chegaria é o seguinte, que a solução particular vai ser a parte imaginária de 1 sobre 2i, exponencial de x, ou seja, houve a extração, de 1 sobre d aplicado em 1. Esse 1 sobre d aplicado em 1 a gente já sabe que é a integral. Então, como a gente tem simplesmente 1 sobre d aplicado em 1, o resultado vai ser x. E a parte imaginária, né, do que interessa para a gente vai ser 1 sobre 2i vezes e elevado a ix vezes x, que fazendo uma pequena manipulação aqui para tirar o i do denominador, a gente ficaria com a parte imaginária de menos i sobre 2 vezes exponencial de x vezes x, que resultaria em menos meio x cosseno x. Tá? Então, a nossa solução particular, sendo nesse caso menos meio de x cosseno x. Se a gente optasse por usar o método dos coeficientes indeterminados para garantir a independência linear em relação às soluções homogêneas, seno e cosseno, a gente precisaria usar como solução particular tentativa algo desse tipo aqui, ax vezes seno x mais bx vezes cosseno x. A questão é, não é recomendável o uso desse método do operador inverso quando a gente tem funções ali do termo não homogêneo na forma de x vezes seno de x. Acaba sendo uma restrição do método, como havia restrições lá para o método do aniquilador.
Tá? E aí, nesse caso, para resolver o problema, a gente vai preferir usar o método da variação dos parâmetros, que é assunto da próxima aula. Então, pessoal, eu recomendo para vocês dar uma estudada nesse assunto, com o que vocês encontram de exemplos e exercícios lá no livro do Haisidou. Dê uma olhada naquele livro da Universidade Mexicana que eu indiquei também. Tem bastante, tem várias dicas que vocês podem encontrar lá. Estudem, essa metodologia é nova, tá? Eu nunca encontrei em outro livro a não ser no Rice, por acaso acabei encontrando naquele livro mexicano. Então acaba sendo uma ferramenta adicional para vocês resolverem problemas baseados em EDOs. Ou ainda, vocês podem encontrar alguém usando esse método no livro e poderiam estranhar, já que seria algo que vocês ainda não tinham trabalhado. Dessa forma, recomendo a vocês bom estudo, até a próxima e até mais.